Enzo Capelato mandou uma mensagem pelo Pix. Salve Ed, parabéns pelo canal. Estou trabalhando para juntar dinheiro para morar no Japão. Às vezes eu trabalho por 14 horas, Meu mas Deus. não tenho o apoio da família e minha mina não quer ir, e mesmo sabendo dos perrengues que BR passa lá fora eu ainda acho que vale a pena arriscar. Você que já morou fora, que dicas você tem? Estou disposto a largar tudo, mas eu morro de medo de dar errado e ter que voltar. É parte da consequência. É parte do... Amigo, você quer... A única certeza que eu vou te dar na vida é que você vai morrer. É a única certeza que você tem na vida. E que o Bolsonaro vai preso uma hora ou outra. São as únicas certezas que a gente tem na vida, amigo. De resto, paizão, não existe certeza. A vida não tem certeza nenhuma. Ah, eu tô com medo das coisas não serem o que eu... É isso aí, mano. Tu pode dar tudo errado, tu pode ter que voltar pra casa, tu pode perder todo o seu dinheiro. E as coisas podem darem certo. E você pode ser muito feliz. E as coisas podem ser ótimas e você pode ser muito bem satisfeito. E aí, você vai fazer o quê? Sacou? Vai e faça o seu melhor. Vai e viva. Sabe? Vá, veja o mundo e volte pra contar depois. Se tudo der errado, você morou no Japão. A gente tem um... Cara, desculpa. A gente tem um problema muito grande de não saber lidar com o fracasso. E o medo do fracasso, ele é, por muitas vezes, um impeditivo tão grande, tão bizarro, que ele impede que a gente veja e deslumbre a possibilidade de dar certo. Olha só, muitas pessoas sequer tentam dar certo de tamanho medo que elas têm do fracasso. E isso, pra mim, ele é um contrassenso, porque a vida, ela é uma incerteza gigantesca. E assim, eu vou falar uma coisa pra vocês que já aconteceu comigo, assim. Quantas vezes eu não tinha planejado coisas, quantas vezes eu não tinha determinado coisas e as coisas completamente deram errado, completamente se ferraram, sabe, mudaram completamente o plano, e eu tive que lidar com isso, e no meio do caminho, coisas aconteceram e deram certo, e foram melhores. Vou dar um exemplo pra vocês. Eu tinha um escritório antigo antes da última casa, lá em 2019, tínhamos um escritório. E da virada de 2019 para 2020, fizemos uma mega reforma na casa. Mudamos escritório, arrumamos estúdio, deixamos tudo Mac, assim. Ficou tudo... Mano, arrumamos tudo lindo, porque a gente queria fazer live, porque a gente queria fazer transmissão, queria fazer gravação. Então a gente deixou tudo do jeito que nós imaginávamos que precisava ser para estar bem feito. E quando tudo ficou pronto, ficou tudo bonitinho, a gente pôde ficar, sei lá, 2 meses no escritório e veio a pandemia. E aí, tava chegando no fim do nosso aluguel, nosso contrato de aluguel, a gente ia renovar, porque a gente tinha feito tinha feito a reforma, mas a gente começou a bater cabeça com o dono. E falei, cara, a gente vai ter que sair desse imóvel. E, pô, tinha gasto uma grana. E, infelizmente, a coisa deu errado, faz parte. Gastamos uma bala. Pô, essa reforma daí foi quase, tipo uns 15, 20 mil reais que a gente gastou, assim, pra deixar tudo do jeito que a gente queria, pra ser um estúdio legal, pra receber convidado, pra receber coisa, mas não deu certo. Erramos, aconteceu, pum. Mas quer dizer que eu não deveria ter apostado, que eu não deveria ter feito, não deveria ter investido, não deveria ter testado? É a mesma coisa que a gente pensa às vezes de relacionamento. Ah, mas se terminar, se der certo, se eu tomar um fora, tá, mas se a pessoa ficar com você, se as coisas acontecerem, se as coisas derem certo. Depois desse escritório que deu errado, a gente mudou pra uma casa muito maior. O aluguel era mais caro. E alguma pessoa falaria, pô, você tá sendo incauto. Tu tá mudando no meio de uma pandemia pra uma casa maior, pra um espaço maior, sabe? Com um aluguel mais caro. Pô, será que isso é inteligente? Será que isso daí não é uma cagada de você fazer isso? Acabou que foi um espaço onde minha vida mudou, meu trabalho mudou. Foi um momento de maior crescimento profissional da minha carreira, foi uma virada de chave. A gente começou a fazer, os vídeos começaram a ter muito mais visibilidade, a gente começou a viralizar em muito mais redes, eu comecei a aparecer em muitos outros lugares, comecei a gravar podcasts, começamos a trazer convidados, trouxemos uma dezena de pessoas célebres pra gente gravar com a gente. Cara, foi um momento incrível da minha carreira, porque foi um risco. E eu tinha feito uma coisa que deu errado, depois eu fiz uma outra que podia dar errado e deu certo. E se tivesse dado errado, e você pode olhar pra tudo que eu fiz no meu projeto antigo e falar assim, pô, deu errado, né? O Ed deu errado ali, perdeu o projeto antigo, tá num projeto solo agora, perdeu o número de inscritos, e aí? Só que, cara, olha como agora... Só que eu não consigo olhar pra isso como um fracasso. Porque assim, eu viajei o mundo por conta do meu trabalho antigo. Eu conversei com pessoas incríveis, eu fui reconhecido, eu ganhei dinheiro, eu tive experiências ótimas. Eu trouxe uma comunidade incrível com a gente pra esse canal novo.
de tamanha força que tinha aquele projeto antigo, tamanha força que tinha a conversa lá. Então, deu errado? O que que deu errado? Agora você vai pra mim e fala assim, quero mudar pro Japão, mas ninguém me apoia, mas é o meu sonho. Se é seu sonho, amigo, você é o único representante do seu sonho nessa vida. É a única coisa que você tem e que alguém vai proteger é você. Se seu sonho é morar no Japão, se seu sonho é pra lá, é viver, é conhecer, é experimentar, por mais que você fique lá um mês e dê errado, você viveu um mês no Japão, você viveu um mês do seu sonho. Antes de continuar esse vídeo daqui, quero pedir pra você deixar o seu like, que você fortalece muito o meu trabalho. Não esquece de se inscrever. Mais de 50% das pessoas que assistem aos nossos vídeos não são inscritos, então cada inscrito importa. A gente tá recomeçando os trabalhos, então preciso de você. E quero avisar que dia 16 de agosto, sábado, às 11 da manhã, na livraria Martins Fontes, que fica lá na Avenida Paulista, no número 509, a gente vai ter a sessão de autógrafos do meu livro. Eu estou lançando tudo que seus pais não te ensinaram, mas você deveria saber, e vamos ter um encontro marcado, onde a gente vai poder se conhecer, se encontrar. Você pode comprar a sua cópia do livro, levar o seu livro para ser autografado, ou você também pode ir sem livro, não precisa comprar nada, pode ir lá só para dar um oi, só para pegar, dar um abraço, tirar uma foto. É um encontro pra gente se conhecer, conversar, tirar um abraço, trocar uma ideia. Então, se você gosta do meu trabalho, se você acompanha meu trabalho nos últimos anos, apareça por lá que eu quero conhecer você. Vou deixar o link na descrição do vídeo para você poder comprar o meu livro e vou deixar mais informações do evento também. Espero por você. Um dos meus sonhos de moleque era morar em Londres. Eu sonhava em morar em Londres. Um dia meu pai conseguiu fazer um puta de um trabalho, ganhou uma grana, virou pra mim e falou assim, filho, você pode escolher, você quer um carro ou você quer uma viagem? Meu pai me deixou escolher. Falei, pai, eu quero uma viagem. Mas você sabe que o carro vai ser muito mais útil, que você vai precisar do carro, que você vai precisar para os lugares. Eu falei, pai, carro, eu posso trabalhar depois, eu posso conseguir, existe transporte público, eu já vivi uma vida inteira sem carro, tal, mas a oportunidade de morar fora é uma oportunidade que nunca mais vai voltar para mim. E eu lembro que meu pai na época virou e falou assim, se você for morar nos Estados Unidos, eu consigo pagar, sei lá, 4 meses de viagem para você, com tudo pago, tranquilo, etc. E você fica de boa. Eu falei, não, pai, quero ir pra Londres. E Londres era mais caro. E ele falou, em Londres eu não consigo te bancar a sua rotina. Eu consigo bancar pra você um mês e o resto é seu com você mesmo. Você vai precisar arranjar um emprego, você vai precisar pagar as contas, você vai precisar dar um jeito. Amigo, eu fui e, cara, meti as caras. E foi uma experiência transformadora na minha vida. Foi uma experiência muito transformadora, porque eu fui. Assim, enquanto tinha amigos que estavam fazendo curso de inglês comigo e iam pra balada todos os dias, viajavam pela Europa, tinham uma vida de luxo em Londres, eu entregava currículo. Eu fui trabalhar em estádio servindo cerveja, eu fui trabalhar em estádio recolhendo lixo, eu fui trabalhar em bar lavando copo, carregando lixo, carregando caixa. Eu fui fazer tudo isso. Mas por quê? Porque era o meu sonho viver aquela experiência multicultural numa cidade que eu sempre sonhei, viver aquela cultura. E trabalhei pra um cacete. E foi do caralho, porque eu vivi aquela cidade, eu experimentei aquela cidade. Eu não só vivi aquela cidade como um estrangeiro que tá num prédio de estudante, bebendo, curtindo festinha, aproveitando. Não, eu vivi como uma pessoa que mora lá. Eu sei como é a vida da colônia brasileira em Londres. Eu sei como é a vida dos imigrantes em Londres. Eu sei, eu vivi. Ninguém me contou. Eu não vi na internet. Eu tava lá. Eu estava almoçando, jantando, indo nas festas, indo nos bares, indo nas casas de todo mundo que morava lá. Eu sei como é que é a vida dos imigrantes lá. Eu dei a volta pela cidade. Eu não passei por Londres. Eu não fiquei hospedado em Londres. Eu morei em Londres. Eu fui londrino por quase 1 ano. Eu vivi aquela experiência, eu sei o que é passear no Tâmisa num dia de frio, eu sei o que é uma tarde de verão no Greenwich Park, no Hyde Park, eu sei o que é você assistir a um show no West End, eu sei o que é você ir num bar ou numa balada no Sorro, eu sei como é que é viver essa experiência, eu sei o que é isso, eu sei como é que é o metrô, eu sei como é que é o transporte, eu sei como é que é a comida, eu sei como é ir a um jogo de futebol em Londres, eu sei como é ir a um jogo de rugby em Londres. Então, assim, eu vivi essa experiência e, até conto pra vocês, né? Quando eu voltei, queriam que eu ficasse lá, me convidaram pra ser barman de um bar. Tinha o chefe dos bares da rede de restaurante que eu trabalhava, eles me chamaram pra ficar lá. Ele falou, quero que você fique aqui, tem um restaurante pra você, é uma outra filial, num outro lugar. Estamos precisando de um barman, você faz muito perfil. E, cara, eu falei, não, eu quero voltar pro Brasil. E lembro que quando eu voltei pro Brasil e contei isso pro meu pai virou pra mim e falou assim, mas por que você voltou pro Brasil? Sabe, tinha chance de ficar por lá, tinha chance de morar por lá, de ter um emprego por lá. Mas assim, deu errado ou dei certo? Eu fiz
uma experiência boa, juntei uma graninha lá, fiz viajei pela Europa, fui pra Paris, mano, torrei uma grana em Paris, fui pra Holanda, torrei uma grana, então dei certo, dei errado? O que é dar certo, dar errado? Entendeu? Sabe, assim, é uma parada que vocês precisam entender, que é a parada, assim, você precisa viver a vida. E às vezes, é o que o Clovão de Barros falou pra gente, assim, e é muito importante. A gente precisa viver a experiência, não o resultado. Porque o resultado, qual que é o resultado? O que é dar certo de morar no Japão? Vocês entendem? O que é dar certo de morar no Japão? Como você vai olhar e vai falar assim, dei certo de morar no Japão? Não, cara, você vai dar certo só de você passar 2 semanas lá, você já deu certo. Só de você já ter vivido um mês lá, você já deu certo. Agora, você passar uma vida inteira sentado no sofá da sua casa, Enzo, olhando todos os seus dias, pensando como teria sido se eu tivesse, como teria sido se eu... Imagina se eu tivesse pegado um carro. Eu nunca teria morado fora. Eu nunca teria tido a experiência de ter morado fora. E ter morado fora, cara, essa virada pra mim, ela foi muito louca, porque minha vida mudou porque eu morei fora. Por eu ter morado fora, eu conheci a garota que foi a minha namorada quando eu voltei de viagem. Por eu ter morado fora, aconteceu uma série de coisas dentro da Atlética na minha faculdade que eu acabei sendo indicado. Pô, olha que doideira, mesmo fora do Brasil. Eu não estava no evento, deu uma treta no evento da Atlética na minha faculdade, eu acabei sendo indicado para presidente da Atlética. Eu ser presidente da Atlética da minha faculdade, cara, foi uma parada que somou várias experiências que eu uso até hoje na minha vida. Por eu ter morado fora, eu tenho experiência de inglês, eu tenho experiência multinacional. Fora do Brasil, eu conheço países da Europa, eu conheço coisas, aprendi coisas, conheci culturas, conheci lugares, comi em lugares, tive experiências, fui trabalhar em bares, trabalhei em bares por causa disso, fui escrever sobre bares também por ter trabalhado em bares. Então assim, sabe? Olha como uma experiência, por mais que tenha durado empacotada num tempo, ela é isso. Ela funcionou. Porque a jornada ela é importante também. Tava conversando com o Facundo Guerra em nosso podcast. Às vezes você empreender, vou empreender. Mas eu vou abrir uma franquia, vou fazer não sei o que pra ganhar dinheiro. Beleza, e se você não conseguir ganhar dinheiro, boa parte dos negócios não conseguem ganhar dinheiro. Qual que vai ser a sua satisfação nisso? Como é que você vai se sentir satisfeito? Você é satisfeito com o que você faz? Eu aqui, nesse projeto. Se eu tivesse aqui, agora, fazendo só lives, cortes de lives, publicando no canal de lives, fazendo vídeos aqui pro canal, irmão, eu estaria ganhando muito dinheiro. Estaria ganhando muito dinheiro. Porque eu não preciso trabalhar muito. Não tem boneco nenhum em Londres, tá? O filho não é meu. Todo mundo sabe que o filho não é meu, tá? Então assim, se eu tivesse aqui nesse canal fazendo só minhas lives, só meus vídeos, cara, eu teria muito dinheiro sobrando. E é uma vida relativamente tranquila. Eu gravo uma sexta-feira, faço umas 2, 3 lives aqui, faço uns cortes, posto ele no ar. E cara, a vida que segue, a vida é ótima. Só que não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Vocês sabem que isso não é isso que eu quero. Eu sei que é isso que não é que eu quero. Eu quero, amigo. Eu gosto do meu podcast. Eu quero entrevistar pessoas. Eu quero fazer entrevistas. Eu quero estar em contato com pessoas que eu admiro. E aí, mano, por causa disso eu comecei o podcast. E tô botando uma grana, tô botando um tempo, tô botando uma energia, me gasta, me cansa. Só que assim, em 1 mês e meio de trabalho intenso, vocês não sabem, mas quem faz todos os cortes do podcast sou eu. Quem bota eles no ar, quem otimiza, faz título, sou eu. Eu pego o Premiere, eu corto, eu boto, eu separo as fotinhas de cada convidado, eu faço um briefing de cada capa, eu aprovo capa por capa, eu faço o título para cada uma delas, eu otimizo, eu clico, papapá, tudo relacionado a podcast sou eu que faço. Pauta, entrevista, tudo. Por quê? Porque eu não tenho grana agora pra investir nisso. Só que eu quero muito fazer. Então eu falei assim, eu sei editar, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. Vamos embora. Por quê? Porque esse é o meu sonho. E se o podcast der errado, se o podcast não deu certo? Irmão, eu tô tão satisfeito de ter sentado de novo pra conversar com o Clóvis de Barros, tô tão satisfeito com a entrevista que eu fiz com o William Borghetti, tô tão satisfeito com a entrevista que eu fiz com o Facundo, tô tão feliz e empolgado pra entrevista que eu vou fazer com o Raul Sena, que já tá marcada, a gente conversou com o Raul Justilores, tá sim da gente gravar com ele, tamo marcado com o Michel Alcofarado, com pessoas que eu gosto e que eu admiro, que eu curto, e mano, eu adoro fazer isso, eu amo fazer isso, e se eu der errado fazer isso, se der errado, se eu olhar daqui uns meses e falar assim, cara, tô gastando dinheiro, acabou meu dinheiro, acabou tudo, acabou minha paz, acabou minha eternidade, vou ter que parar. Quando eu parar, eu vou olhar e falar assim, cara,
Deu errado, mas eu fui muito feliz dando errado. Eu fui muito satisfeito dando errado. Eu não ganhei o dinheiro, mas eu juntei experiência, juntei contato com pessoas, fiz conversas, conheci gente, saí da minha casa, saí da minha bolha, me conectei com as pessoas. E essa é a vitória. O fracasso é não fazer. O fracasso é não sair de casa. O fracasso é não pisar fora da cama. A vida acontece lá fora. A gente vence quando a gente pisa fora da cama. A gente vence quando a gente põe a cara no sol. A gente vence quando a gente tenta. E quando a gente se diverte tentando. E quando a gente se arrisca tentando. É isso. Esse que você acabou de assistir é um corte das lives que acontecem lá no canal Edson Castro Oficial. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever tanto no Cortes do Castrinho como no Edson Castro Oficial também. Valeu!